Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz. Nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo. Você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a Gabriela Alves Medeiros, fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Falar de saúde da mulher é sempre muito importante, a gente compartilhar informações. Mamãe, agora 6 meses de gestação. Exatamente. Vai poder falar na prática, né? Sentindo na pele. Sentindo na pele todas as dicas. O que é a fisioterapia pélvica? Bom, assim como a medicina, a fisioterapia tem vários ramos, né? É uma vertente com vários ramos. E assim como tem a fisioterapia ortopédica, tem a fisioterapia do esporte, nós temos a fisioterapia pélvica, que vai trabalhar a parte muscular e a parte de órgãos dessa região de assoalho pélvico, né? Eu trabalho exclusivamente com saúde da mulher, né? E nesse caso nós trabalhamos com educação sexual, dor na relação, mulheres que têm incontinência urinária, incontinência fecal, gestantes pré-parto, durante a gestação e pós-parto, essa gama que o puerpério demanda, né, como diástase, perda de urina pós-gestação, tudo que vai envolver essa questão gestacional e também depois a parte de menopausa, né, tudo que a menopausa vai acarretar no corpo da mulher e que tem influência no assoalho pélvico, nós vamos trabalhar. E a fisioterapia pélvica, ela é muito importante e a gente comentou aqui antes que eu falo para minhas amigas que minha maior falha nas 2 gestações foi não ter feito a fisioterapia pélvica, ter deixado o tempo passar e não ter feito. Quais são os principais exercícios, quais são... falhou o nome agora, mas que a fisioterapia pode trazer antes de uma gestação, para prevenir, para ajudar para a gestação? Bom, na verdade, tudo depende do corpo de cada mulher, né? Quando nós vamos agendar a primeira consulta de fisioterapia pélvica, eu digo que é a consulta de avaliação. Então, naquele dia, a gente vai estar junto durante mais ou menos 1h30, onde eu vou conversar com a mulher, saber como é que o corpo dela funciona. Como os órgãos do assoalho pélvico, eles estão muito próximos um do outro, não tem como a gente estar isolando a saúde sexual, a saúde miccional e a saúde fecal. Então, eu preciso entrar com essas perguntas. Saber se tu faz xixi direitinho, né? Se evacua todos os dias, que isso é um tabu para as mulheres, de não evacuar todos os dias. Se tem dor na relação, se não tem. Então, a gente vai entrar nesse assunto, né, que para muitas mulheres é delicado, por isso que a gente sempre deixa um tempo maior para conversar, deixar a paciente à vontade, porque a gente precisa saber como é que o corpo dela funciona dia a dia, né, para depois a gente entrar na parte de avaliação física, né? Eu faço sempre uma avaliação postural, porque muitas vezes a postura da mulher faz diferença em relação ao assoalho pélvico, principalmente se for para uma paciente gestante. Quando nós estamos gestantes, o nosso ponto de gravidade, ele muda, então muitas gestantes têm dor nas costas, ataca a região de ciático, onde elas sentem mais. Então, a gente precisa observar. E, por último, nesse dia da avaliação, a gente faz a avaliação ginecológica. E o que eu vejo nesse dia? Como está o assoalho pélvico dessa mulher? Ela tem contratura? Porque assim como a gente tem contratura nessa região de ombros, lá embaixo também é músculo. Então, a gente precisa saber como é que está funcionando, né? O assoalho tem força, né? Ela consegue contrair, ela consegue relaxar? Porque para preparar essa mulher para um parto natural, se for o objetivo dela, eu preciso saber como é que está funcionando. Tem resistência? Ela consegue segurar? Se for um parto cesáreo, eu faço a mesma coisa? Eu faço a mesma coisa, porque a gente precisa pensar no pós-parto dessa mulher também. Então, a avaliação é imprescindível
para qualquer tipo de tratamento. E todos esses exercícios que fazem antes da gestação, então prepara para todos os períodos, a gestação e o pós-parto. Isso, a gente vai modificando os exercícios ao longo da gestação, né? E depende também, por exemplo, é uma gestante que tem incontinência urinária. Vamos trabalhar um grupo de exercícios, né? Um grupo muscular. Não, essa gestante não tem. Eu tenho que fazer a manutenção desse grupo muscular? Tenho. Mas talvez com não tanto afinco como uma paciente que tem incontinência. Então, a gente vai preparando os exercícios, né? Vai personalizando cada um deles para cada paciente e para a demanda que elas trazem. Sim, entendi. Como é importante essa conversa aberta, livre. Sim. E a mulher conhecer o corpo dela, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente acha que eu não vou ao banheiro todos os dias, ou eu vou muito todos os dias, e que é um detalhe que não vai fazer diferença, ou acaba não percebendo, acha que tudo é normal. E não, né? O nosso corpo, ele funciona como um relógio, vamos se dizer assim, em vários aspectos, e a gente precisa tomar nota e entender o que está acontecendo, né? São coisas que a gente faz durante as sessões, né? Um diário de micção. Então, a paciente, durante alguns dias, ela vai acompanhando o quanto ela ingere de líquido e o quanto ela coloca para fora, né? O quanto ela vai urinar. Então, com isso, a gente consegue observar a rotina dela, né? Tanto no trabalho quanto em casa. Se ela faz muito xixi, ou se quando ela vai ao banheiro, ela tem muita urgência e chega lá tem pouco. Então, tudo isso faz diferença pra gente, para nós sabermos como é que essa musculatura está funcionando. Às vezes, uma falta de força muscular leva ela várias vezes ao banheiro para fazer 20, 30, 50 ml de xixi, sendo que a gente sabe que a bexiga segura mais, né? Não que a gente tenha que segurar xixi, muito pelo contrário, né? A gente tem que ter vontade e vá ao banheiro, mas se a gente perceber nesses testes que tem uma urgência miccional, a gente precisa tratar, né? Igualmente com as evacuações, né? Nós temos uma tabela que chama Escala de Bristol, que tem várias fotos de fezes, que a gente mostra, olha, qual que é o teu? Como é que tu faz? Sim. E aí eu sempre digo, né, eles não falam que tem homem e mulher ideal, também tem o cocô ideal. Sim, né? Então, a gente vai vendo no dia a dia como é que ela tá funcionando. Às vezes elas dizem, Gabi, o meu tá 1 ou 2, que é de bolinha, tá muito ressecado. Olha, o ideal é que a gente venha pro 3 ou pro 4, vamos trabalhar isso. Então, às vezes, elas nem sabem que o excesso de força que elas estão fazendo pode prejudicar o assoalho pélvico. Por exemplo, a minha vida inteira eu tive constipação intestinal e eu faço força, né? Então, essa mulher que faz um excesso de força na hora de evacuar, ela também está empurrando o assoalho pélvico dela em relação à bexiga para fora. Entendi. Então, ela pode estar gerando aí também uma incontinência fecal, urinária. E também, a longo prazo, ela pode trazer fissura anal, pode trazer hemorroida. Então, eu digo que é um pacotão de coisas, né? Sim. Uma coisa que a gente faz, mas é só assim que eu consigo evacuar. Mas são todos os dias, durante anos, fazendo força, pode acarretar um problema maior. E quando descobrir que estou grávida, quando é o momento de começar a fisioterapia pélvica? Tem algum prazo, algo no sentido de espera 3 meses ou não? Pode ser imediato? Bom, no momento que se descobre que está grávida, o ideal é a gente procurar o obstetra, né? Fazer todos os exames, ver como é que tá. E nós podemos, sim, imediatamente fazer a primeira consulta de fisiopélvica. Tá. Porém, né, a gente sempre indica que a partir das 12 semanas, quando aquela gestação já está mais firme com a liberação médica, porque a gente precisa saber se está tudo certo com esse bebê através do ultrassom e tudo isso. Tendo a liberação médica com 12 semanas, a gente já pode começar. E aí, com essas 12 semanas, a gente se vê ali uma vez por mês, para ver como é que tá, ver se essa mãe tem um padrão respiratório bom, ver como é que tá o assoalho pélvico dela. E com 20 semanas, nós podemos começar semanalmente. Tá. E quando chega com 34 semanas, que está mais próximo, eu costumo ver as pacientes durante 2 vezes por semana. Tá. Preparar melhor, né? Independente da via de parto, se for cesárea ou se for parto natural. Né? Porque a gente precisa deixar esse corpo preparado não só para o parto. Durante as sessões de fisiopélvica, eu também vou sempre observando a postura, até por causa do aleitamento materno. Né? Interferem?
É porque, assim, precisamos preparar a postura dessa mãe, né? Essa região, a mãe, quando vai amamentar, ela encaixa o bebê e ela baixa o pescoço. Se essa região não tiver forte o suficiente, essa mãe pode trazer dormência na região de cervical, que é comum na gestação, né? É comum na gestação porque quando a mulher engravida, existe um hormônio chamado relaxina, que ele vai trazer mais mobilidade para as articulações. Para quê? Para que na hora do parto a mãe consiga mais espaço. Só porque o corpo não escolhe a articulação, ele manda para todas. Sim. Então, algumas mães, pelo peso das mamas, né, e pela demanda às vezes de trabalho e tal, começa a sentir dormência nessa região de cervical, na região de punhos. Então, a gente precisa estar alertando essa mãe do que pode acontecer. Então, se na fisiopélvica a gente perceber essa demanda e o médico liberar, a gente encaminha para atividade física paralela ao tratamento para melhorar essa postura, para que a mãe não tenha problemas no aleitamento também. Essa era uma outra dúvida que eu tinha, se a atividade física ela é uma aliada da fisioterapia pélvica, porque é um músculo, né? Sim. Então, quanto mais firme esse músculo, vai fortalecer ali o assoalho. Me corrige se eu estiver falando bobagem, mas vai fortalecer o assoalho pélvico. O exercício físico, ele também tem que ser feito numa medida correta, né? Sim. Entender que agora tu tá gerando uma vida e tudo tem que, os pesos e tudo mais, tem que ter mais cautela. Mas então ele acaba sendo um aliado para toda essa parte. Eu digo que nós andamos juntos, Tá. né? Tanto a fisiopélvica com a atividade física, com o nutricionista, com o psicólogo, são todas coisas muito importantes. Como a alteração hormonal durante a gestação ela é bem grande, a gente vai sempre observando. Tanto que nas 34 semanas, né, além de começar a ver as pacientes 2 vezes por semana, eu também tento trabalhar uma aula de parto. Conversar com a mãe, né? E com a pessoa que vai acompanhar o parto sobre tudo o que pode acontecer, né? Então, se nós percebemos que esse emocional está mais sensível, olha, vamos encaminhar para um psicólogo, vamos conversar. Ah, não, eu percebi que o assoalho pélvico está mais contraído, mais rígido, e isso pode ser emocional também. Então, como a incontinência urinária, muitas mulheres têm, diretamente ligado ao emocional, então às vezes esses tratamentos precisam andar juntos. Entendi. Então a gente está sempre em contato com esses outros profissionais, né? Claro, respeitando sempre a privacidade do paciente, com a liberação do paciente, a gente vai conversando e andando junto com esses outros profissionais, com o médico também, para sempre trabalhar melhor com esse paciente. Durante a gestação, qual é um sinal de alerta no sentido... Não procurei ainda a fisioterapia pélvica. Um sinal de alerta que o meu corpo dá para... Olha, vamos trabalhar logo isso, né? Talvez esses incômodos que você está tendo, a gente consiga resolver com a fisioterapia, como a questão do escape de xixi. Quando vai chegando no final da gestação... né? A bexiga vai ficando pressionada ali. Sim. E indo ao banheiro a cada 5 minutos, enfim. A questão do escape é uma que é possível controlar com a fisioterapia pélvica. Sim, né? A gente sempre diz que existem vários casos, né? Dependendo do paciente. Mas o controle da urina, eu sempre digo, né? As pessoas dizem, mas perder xixi durante a gestação é normal. Não, é comum, mas não é normal. Entendi. Então, assim, qualquer perda de urina, qualquer tipo de incontinência que a gente tenha, independente da fase da vida, precisa procurar. Né? Porque a gente tem que saber como é que esse corpo está funcionando, o que está acontecendo para essa mulher perder. Não, ela passou por uma gestação, o bebê era muito pesado, o assoalho dela estava fraco, ela não tratou, ela passou por um parto natural em que ela fez mais força, então isso exigiu mais da musculatura dela e depois do parto ela não está dando conta de segurar esse xixi. Precisamos trabalhar. Né? Durante a gestação teve perda, já é hora de estar começando isso, né? Então, a gente começa a fazer os exercícios. Eu sempre digo que nunca é no consultório. Eu mando deveres. Precisa trabalhar isso, né? Porque, assim, são 9 meses de gestação. Mas passa rápido. Passa muito rápido. Muito. E esse preparo é bem importante,
né? Então, quando eu sempre falo do psicológico junto, é porque no pós-parto existe uma queda hormonal, né? A mãe estava cheia de hormônios durante a gestação, carregando o bebê e depois, além das demandas, né? Sim. Amamentação, troca de fralda, privação de sono, existe uma baixa hormonal. Então, ela já está mais sensível. Imagina se essa mulher tem uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, que pode deixá-la ainda mais deprimida. Então, a gente tenta conversar sobre isso antes da gestação e trabalhar durante, né? Para já precaver essa possibilidade num pós-parto. Claro que é muito comum de acontecer, muitas pacientes vêm pra gente, né? Geralmente, quando as minhas pacientes têm os bebês, eu peço para vê-las em 30 dias. Tá. Para ver como é que está esse assoalho pélvico, para ver como é que está o abdômen, né? Presença de diástase, que isso é uma coisa que as mulheres se preocupam muito com a estética, mas a maior parte delas não sabe o quanto isso prejudica o nosso assoalho pélvico, né? Porque entendi. apesar dessa distância dos órgãos, dos músculos, perdão, ser na região abdominal, Tá. elas vêm aqui próximo, desde a boca do estômago até a região do púbis. Então, é um músculo longo que se afasta com o crescimento do ventre da mãe. Sim. Né? E essa instabilidade desse músculo, ela pode causar incontinência urinária se esse assoalho pélvico estiver fraco. Não sabia. Então, é um conjunto de coisas, né? Porque exatamente o que eu sempre digo. O que muitas mães não têm durante a gestação? Informação, elas não sabem o que está acontecendo, que pode acontecer com elas depois da gestação, né? Então, alertar sobre todas essas possibilidades faz parte do nosso trabalho. Sim. A hemorroida também poderia ser evitada com esses exercícios durante a gestação, porque tem casos de mulheres que sofrem muito, principalmente no final da gestação, por conta do peso, e daí talvez tenha esse histórico da força que vem fazendo ao longo dos anos e aquela musculatura já não está tão firme, né? Consegue de alguma forma prevenir ou diminuir a intensidade? Diminuir a possibilidade de aparecimento, né? Tá. O que a gente sempre diz? Bom, se a gente for observar o nosso corpo, a posição dos nossos órgãos antes da gestação é de uma maneira. E com o desenvolver da gestação é outra. O útero toma o espaço de muitos órgãos, né? Então, ele acaba espremendo, literalmente, o intestino para trás e para cima. Tá. E o intestino ele vai se movimentando dessa maneira para levar as fezes até o canal e evacuar. E quando a mulher está gestante, coitado, ele faz o que ele pode, né? Então, nessas vezes, a dificuldade, ela se apresenta maior, né? Então, ela vai tentar evacuar e faz força. Por que está ressecado? Porque está muito tempo parado no mesmo lugar, o intestino acaba absorvendo a água dessas fezes e elas não descem, ficam ressecadas. E aí, essa mulher vai fazendo força com os exercícios de fisioterapia pélvica, a gente vai trazer para essa mulher todo dia mobilidade. Tá. Então, a musculatura que está em volta, ela vai estar se mexendo, se movimentando e ajudando essas fezes a descerem. Ela faz menos força para evacuar. Onde aí a gente consegue mais flexibilidade muscular e diminui o risco de hemorroidas, né? Que além do esforço durante a gestação, né? Por estar com fezes ressecadas, pode acontecer também durante o trabalho de parto, na hora do expulsivo. Às vezes eles dizem assim, ó, faz uma força como se fosse fazer cocô para evacuar, né? Para o neném sair. Não é assim. Então, na fisiopélvica, a gente ensina como é que essa musculatura tem que fazer para o movimento do expulsivo, né? Apesar de que a gente sempre diz, o nosso corpo, ele sabe o que fazer. É do instinto materno, né? O bebê sabe nascer e a mulher sabe parir. Né? Mas, mesmo assim, a gente sempre explica, não é uma força de evacuar, é uma musculatura próxima, mas não é a mesma. Então, explicar tudo isso, porque pode acontecer hemorroida na hora do expulsivo também. Né? Também. Assim como muitas mulheres evacuam na hora do parto. Tá tudo próximo ali, mas então a gente vai tentando levar essa musculatura para uma maior flexibilidade, para que ela saiba onde ela tem que fazer força na hora do parto. E os exercícios, deveres de casa, eles são exercícios simples que tu consegue fazer a qualquer momento. Não é algo que requer assim, eu tenho que parar uma hora, porque às vezes está tão na correria, a gestação, aí às vezes não entrou em licença maternidade ainda, porque, né, acaba entrando só quando o bebê nasce.
é algo que é possível fazer e que tu consegue arrumar um tempinho ali, né? Não é uma desculpa à correria do dia a dia. Não, são tempos curtos, né? Por isso que durante a semana, depois da consulta de avaliação, a nossa consulta leva 1 hora, mais ou menos, né? E aí, nessas consultas, eu mostro todos os exercícios, acompanho e passo geralmente uma relação. Olha, a gente vai fazer esse hoje, né? Ah, não, semana que vem, aí a gente vai trocando, eu vou personalizando os exercícios para cada uma, né? E geralmente, o que eu digo? Olha, são 5, 10 minutinhos, né? O que eu geralmente peço? Vamos tentar até espaçar para o teu corpo conhecer melhor. Quem sabe 2 vezes ao dia, né? Quando? Mas eu saio cedo. Levantou, fez xixi, vamos tentar fazer esse exercício, né? 5 minutinhos de manhã, eu vou dormir. Tomou banho, fez xixi, faz os exercícios antes de dormir, para que o corpo saiba que ele tem que se movimentar, não deixe sem, mas que também não tome muito tempo, né? Porque exatamente pela parte corrida, né? Muitas gestantes já chegam para mim que já têm outras crianças. Mas aí o meu pequeno já acordou. Então, vamos tentar fazer um pouquinho antes de ele acordar, ou quem sabe o horário que está na escola, né? Tentar ajustar, porque a gente não tem como descobrir como é que é a rotina dessa mãe e nem fingir que ela não existe faz parte da realidade. Então, a gente vai acompanhando, eu sempre deixo os exercícios bem descritos, né, para que elas entendam como fazer, além de ensiná-los em consultório, né? Mas para que fique simples e prático, realmente. Sim. E esse preparo que se tem para o parto, ele é de extrema importância justamente porque se tu não vai ter alguém que vai acompanhar o teu parto, um profissional, né, que já está acompanhando a gestação e vai acompanhar o parto, e tu vai chegar lá na emergência e vai ser atendido por quem está no plantão, essas pessoas podem dar uma orientação que para o teu corpo não é o ideal. Não que seja uma orientação errada e que tu não deva ouvir nenhum dos profissionais que estejam ali, a gente não estava falando nisso. Mas se tu conhece teu corpo, tu já tem um preparo, tu vai saber que aquela orientação não é o ideal para você. Igual a questão do faz força para fazer cocô, né? É a mesma. Isso pode causar lacerações ou dificultar de alguma forma alguma questão que tu poderia ter evitado se tu tivesse estudado um pouquinho, lido um pouquinho, procurado uma fisiopélvica, para realmente ter esse conhecimento, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente tem que estar atenta a todos os sinais, inclusive acredito que a fisio também ajuda no sentido de a hora de entrar em trabalho de parto. Calma, respira, tá tudo bem, não precisa sair numa correria, vamos identificar como o teu corpo tá trabalhando, também faz esse trabalho, né? Sim, e é por isso que eu gosto de fazer aula de parto até as 34 semanas, né? Porque é um momento em que a mulher tá com a gestação bem avançada, mas não tá próximo ainda, né? Tem pelo menos 1 mês, vamos dizer, ali, até o parto a termo, né? Então, o que a gente faz? Nessa aula, eu gosto que a pessoa traga quem vai acompanhá-la no parto, porque eu sempre digo que na hora da dor, a gente não raciocina. Não, entra na partolândia. Exatamente. Então, assim, só quer que a dor passe e que o teu bebê nasça. Então, trazer para a consciência da mulher as possíveis posições de parto, né? Então, é isso que a gente trabalha. Olha, o parto hoje é só deitadinha? Não, a gente pode usar a gravidade a nosso favor. Tem mulheres que preferem ter o parto em pé, porque viram que a anatomia do corpo delas prefere, né? Auxilia a descida do bebê em pé. Tem mulheres que preferem agachadas, outras 4 apoios. Então, todas essas posições a gente vai mostrar nessa aula, né? Para que a mulher perceba assim, não, eu acho que o meu corpo funciona melhor assim. Então, ela vai treinando em casa essas posturas para ver o que ela acha, como ela se sente mais confortável, né? E no consultório também, a gente vai acompanhando, né? Então, ela vai ter uma noção de como o corpo dela funciona, né? Eu tive uma paciente, inclusive, esse ano, que nós fizemos a aula de parto dela e ela disse, eu acho que eu gostei dessa postura de lado. E já era o 3º parto, ela nunca tinha tido um parto daquela maneira. E eu disse, bom, então vamos treinar. Então, nós treinamos bastante. No dia, o marido foi com a gente, né? No dia da aula de parto. Treinamos e tal. E aí, eu disse, mas essa é uma postura
pouco procurada, mas se o teu corpo tá te dizendo que é essa, e não deu outra. A bebezinha dela nasceu de presente no Dia das Mães. Olha só. E de um parto lateral, que a gineco disse, mas é tão difícil chegar uma Sim, paciente pois assim. é. Mas ela se encaixou, ela se identificou com aquela postura. E para ela foi ótimo. Um parto sem laceração. Olha só. E foi, por isso que eu digo que é importante tu conhecer o teu corpo. Sim. Né? Fazer os exercícios. Ai, não, Gabi, esse exercício me dói aqui, me dói ali, mas tá. Então vamos tentar liberar essa musculatura, ver o que está acontecendo, para que ela, na hora do parto, saiba o que é melhor para ela ou não. E que, de novo, né, que importante que é, além de conhecer o corpo, conhecer as possibilidades, né? Porque eu confesso que se me dissesse assim, tenha o parto... como é o nome? De lado, parto lateral. De lado, eu ia dizer, meu Deus, mas como? Como que eu vou fazer força? Como vai sair? Enfim, como é importante conhecer as possibilidades, porque daí assim tu consegue ter mais confiança e escolher de uma forma mais tranquila, né? Sim. E a questão do acompanhante também é muito importante para quem puder ter alguém que vai estar junto, que vai poder orientar, porque eu lembro que no primeiro e do segundo, a gente fez um trato em casa. A gente conversou como eu quero a via de parto, o que eu quero, o que eu não quero, de induzir, de medicação, de isso, daquilo, se acontecer tal situação, né? Qual decisão tomar? Porque realmente é isso. Tu entra numa partolândia, o primeiro eu não entrei. Eu confesso que a gente conversou um pouquinho antes, né? O meu foi muito tranquilo e como na hora do parto eu tava com analgesia, eu tava ciente de tudo e pensando em tudo, né? Consegue raciocinar, né? Conseguia raciocinar. Mas no segundo, eu não raciocinei. Quando começou o expulsivo, eu realmente não lembro nem o que eu falei, o que eu fiz. Eu não lembro de ver nada ao meu redor. E naquele momento, se eu precisasse tomar alguma decisão de vamos trocar de posição, porque às vezes fica muito tempo no expulsivo e precisa, né? Eu não ia saber escolher, falar, o que me orientasse, o que me levasse, eu ia estar fazendo. Então, eu deixei bem alinhado com ele no sentido de, olha, se acontecer, tu já sabe, essa é a minha escolha, vai lá, né, decide por mim. E é extremamente importante essa conversa com quem vai te acompanhar, seja o marido, não, é a irmã, é a mãe, é a amiga, enfim, quem for te acompanhar. Há 4 anos, eu passei por uma cirurgia de endometriose, né, severa. E era uma cirurgia que poderia ser que eu precisasse tirar o útero, tirar o ovário e tal. E aí, a minha mãe queria me acompanhar, né? E eu não deixei. Porque eu sabia que seria muita emoção naquele momento, né? E que se eu precisasse que ela tomasse uma decisão importante por mim, ela ia agir com o emocional de mãe. Claro, natural, como né, qualquer uma. Então, eu deixei muito claro para o meu marido o que eu queria, o que eu não queria, né? E a partir do momento que eu acordei, ele foi lá me olhar e a primeira coisa que eu perguntei era se o útero e os ovários estavam preservados, porque eu deixei ele avisado que se alguma coisa fosse necessária, que esses órgãos não fossem tirados, porque eu primeiro ia tentar engravidar. Sim. Para que depois, se depois que eu conseguir engravidar, eu precisar tirar, tudo bem. Mas eu queria alguém que fosse racional e que pensasse no meu desejo. Sim. Né? E a minha mãe ia pensar na filha dela. Na saúde, claro, mas ia pensar na filha dela. Então, é importante esse conforto emocional que a pessoa que vai estar do teu lado no parto vai te trazer. Mas é preciso que ela raciocine e saiba as tuas vontades, né? Porque tu és a paciente. Então, a decisão é sempre da paciente. Até para acompanhar também todos os procedimentos que estão sendo feitos ali, para que possa orientar também essa mãe depois, né? Que às vezes teve que usar alguma ferramenta para ajudar a sair o bebê, enfim, várias coisas podem acontecer na hora do parto, ou decidir assim, mãe, não dá mais para continuar o parto normal, a gente tem que correr para uma cesárea. O que vai acontecer na cesárea, que tem alguns casos também que tem que tirar, remover o útero, ovário. Sim. N situações podem acontecer. Então, é de extrema importância que tenha alinhado com o teu acompanhante o que tu quer, o que não quer, e o poder de decisão sobre isso, Exatamente. né? Tu falou que para cesárea também é importante, mas não para cesárea em si, seria para o puerpério, né? Para a recuperação pós-parto, né? Na verdade, para a gestação, né?
pela mobilidade do corpo, né? Porque com o passar das semanas que o ventre vai crescendo, a gente muda de postura. Então, nós sobrecarregamos muito a coluna lombar. Tá. E a posição das pernas também. Sabe aquela fase em que a mulher parece estar andando tipo um Sim. pinguim? Ai, Então, a sei. gente dá uma rodadinha nos pés para fora e isso faz o nosso quadril encaixar. E belisca, onde a mulher tem aquela ciatalgia, aquela dor no ciático. Então, a mobilidade pélvica e o fortalecimento dessa região vai ajudar a mulher durante a gestação. Tá, E entendi. também para que a musculatura dela de assoalho pélvico esteja forte para um pós-parto de cesárea, né? Tanto a parte abdominal quanto a parte de assoalho pélvico também. Então, a gente vai trabalhando isso durante toda a gestação, mesmo que a mulher já saiba que vai ter uma cesariana. Entendi. Nós só não interferimos nesse caso quando o médico diz não é um caso indicado para atividade física ou para fisioterapia pélvica, quando a mulher e o bebê correm risco durante a gestação. Tá. Caso contrário, a gente faz o nosso trabalho normalmente. E nessa parte da cesárea e parte normal, enfim, depois, usa-se muito o tape, né? Sabes falar um pouquinho mais como funciona, as recomendações, o que não é recomendado? Bom, o taping é uma aplicação, é uma fita que é um tecido e ela tem uma cola embaixo, né? E a maneira com que essa fita é aplicada, né, esse tecido é aplicado, ela pode trazer uma contração da musculatura, mas também pode ajudar com a parte de drenagem linfática. Então, durante a gestação, o que acontece? Geralmente, no final da gestação, as mulheres estão com muita dor lombar. Então, a gente posiciona o taping numa posição, num local na coluna lombar que ela possa diminuir a pressão na lombar e levar um pouquinho mais para cima. Então, a gente consegue estar ajustando essa região. E no ventre a mesma coisa. As minhas gestantes dizem que parece um sorriso, porque a gente coloca a fita de fora a fora embaixo da barriga para diminuir a pressão que o peso do bebê faz em cima do pubis, que é uma região em que elas sentem muito. Principalmente quando o nenenzinho está encaixando. O bebê já está no final, pressiona a musculatura e elas reclamam que dói muito o pubis. Então, a gente tenta dar essa subidinha na barriga para diminuir essa pressão. Ela é bem eficiente, né? Claro que a gente precisa fazer o teste nessa gestante, porque como tem uma cola, algumas mulheres são mais sensíveis e podem ter alergia. Então, o que eu geralmente faço? Começamos a nossa sessão, eu pego um pedacinho, aplico na parte do antebraço e nós vamos fazendo a nossa sessão normalmente. Se no final dessa 1 hora a gente viu que está tudo certo com a pele dessa mulher, a gente faz a aplicação. Né? Não pode molhar, nem nada disso. Então, elas dizem, mas como com esse barrigão? A gente vai tomar banho de plástico filme, né? A gente enrola, né? Claro que pode ser que aconteça de molhar, então a gente vai secando. Não pode usar secador para não potencializar a cola na pele, né? Porque a gestante já está mais sensível. Então, mas é sempre bem eficaz. E no pós-parto, né? A gente pode usar tanto na parte compressiva, que é para ajudar a trazer o nosso abdômen de volta, quanto na parte de drenagem linfática. Muitas mulheres têm excesso de inchaço, né? Aquele edema no pós-parto. Então, a gente faz um tipo de aplicação para ajudar a parte de gânglios, axilas, virilha, a trabalhar melhor. Então, a gente posiciona a fita para essas regiões, para que ela drene melhor. E na parte do abdômen, o que acontece? Pode ser no pós-parto imediato, mas também pode ser quando a mãe já está em casa, depende da necessidade dela, né? Muitas vezes, quando é um parto cesárea, elas têm muito peso em cima da cicatriz e elas sentem dor, desconforto. Então, a gente tenta colocar esse taping para trazer, comprimir um pouco mais o abdômen, trazer ele mais para cima e diminuir a compressão em cima dessa cesárea que acabou de ser feita, né? E aí, em mais ou menos 5 dias, a gente tira a fita da gestante, vê como é que tá a pele. Se tiver tudo bem e ela tiver mais demanda de taping, a gente faz mais uma aplicação 2 dias depois. A gente deixa um tempo para ver como é que a pele vai reagir e coloca 2 dias depois de novo. Então, a função seria realmente aliviar o peso e fazer a drenagem. Isso. Não
que eu ouvi muitas vezes falar que é para forçar a barriga a voltar para o lugar o mais rápido possível. É porque como existe essa compressão para trazer a musculatura para cima, diminuindo a dor nessa região, ela também acaba comprimindo. Aí ajuda. Isso. Ajuda a tirar o excesso de peso de cima dessa cicatriz. Então, ela acaba diminuindo também o inchaço abdominal. Eu lembro que nas 2 gestações, o meu momento de alívio e prazer era quando o Vini vinha por trás, colocava as 2 mãos entrelaçadas por baixo da minha barriga e puxava a minha barriga para cima. Eu chegava a fazer de me escorar nele. Tu e todas as gestantes. Gente, se as pessoas soubessem, os maridos, enfim, o quanto isso é maravilhoso, descansava a lombar, descansava o corpo, porque tu tá carregando aquele peso, né? Quando chega... E eu sempre fui muito magrinha, então eu engordei, ganhei só a barriga. Aquilo pesava tanto que quando ele vinha com as 2 mãos entrelaçadas, colocava por baixo da barriga e puxava ela pra cima, eu falava, fica. É muito gostoso, né? É muito gostoso. Era um alívio, assim, que não Isso tinha a gente igual. traz na aula de parto, né? Já aproveitando que o companheiro tá ali, então... Porque muitas delas nem sabem dessa possibilidade. Sim. E eu sempre digo, dá um abraço por trás, dá uma puxadinha. E elas fazem... Porque realmente alivia, né? Sim. Traz isso, né? Esses dias eu fui dar uma aula de parto para paciente e eu fui mostrar. E aí a minha barriga encostou nas costas dela. Eu disse, olha, não vou ajudar muito, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Né? Mas a gente pede o máximo possível para que de vez em quando, se tiver alguém que dê esse abraço, dessa seguradinha de leve, que alivia bastante a gestante. É um santo remédio, assim. E eu lembro que na 2ª gestação, como eu tive as 2 gestações muito próximas, o mais velho queria colo o tempo todo ainda, porque ainda era um bebê, né? Então eu tinha o peso da barriga, o peso dele no meu colo, e daí a minha lombar, pelve, tudo gritava, tudo assim, e eu tava andando igual um pato, igual um pinguinzinho mesmo, um pezinho para cada lado balançando ali. E daí quando chegava esse momento que ele segurava a minha barriga, meu Deus, eu tava no céu, era o paraíso, assim, eu falava, quero morar aqui, né, nesse abraço. Então o tape faz essa função. Ajuda também, claro que a gente tem uma paciente que trabalhou com a fisiopélvica e outras atividades durante a gestação, então o corpo dela sabe, né, porque a gente diz o taping vai aliviar, mas ele não vai fazer milagre, sim, né, então a gente tem todo um trabalho muscular, inclusive a aplicação do taping, a gente faz conforme o funcionamento da anatomia do corpo, onde começa o músculo, onde termina. Então, não é simplesmente a gente colar e nem esperar que o milagre aconteça, né? Mas a gente vê diferenças. Inclusive, semana passada, eu tinha aplicado numa paciente, quando ela retornou, eu disse, a dor lombar, olha, faz uns 2 dias que ela está um pouquinho mais intensa de novo, mas ela tinha dado uma aliviada. Eu disse, lembra que faz 2 dias que nós tiramos o tape? E ela... É verdade. Então, a gente vai observando isso, porque eu sempre digo que é um somatório no tratamento. Tá, entendi. Outra coisa que ele fazia e que daí na hora do parto ajudou muito era a massagem na lombar. Eu ficava em 4 apoios e ele massageava a minha lombar. Isso também na fisiopélvica ensina na hora do parto? Sim, nós ensinamos. Eu faço, na verdade, nas pacientes durante a gestação, quando tem essa demanda, né? E a gente ensina na aula do parto a pessoa que vai acompanhar para fazer. Né? Como geralmente é o pai do bebê, a gente ensina a fazer todos os dias em casa, porque a maior parte das pacientes está trabalhando e faz esforço, né? Então, a gente ensina a fazer ao longo da gestação em casa, mas principalmente para a aula de parto. Como tu falou de 4 apoios, tem muitas pacientes que gostam de usar o rebozo. É um tecido grande que a gente coloca embaixo da barriga da gestante e dá essa subidinha para aliviar a coluna lombar. Então, pode ser feito em casa também, não necessariamente com esse tecido, mas às vezes uma toalha, né? E são posicionamentos e exercícios, às vezes assim, é uma massagem que pode ser feita naquele momento, porque durante a gestação, a gestante não tem indicação para massagem mesmo, sabe?
porque pode ter alteração de pressão e tudo isso. Mas a drenagem linfática é liberada. Se o médico liberou, tá tudo certo. E ela é fantástico, porque com essa mudança hormonal, a mulher acaba tendo muita retenção de líquido. E essa drenagem pode ajudar, né? Então, ela pode... É mais uma... aliada. Exatamente, durante a gestação. E nós podemos usá-la também no pós-parto. Muitas gestantes fazem, inclusive na maternidade, pelo excesso de edema que a gente apresenta, que muitas mulheres apresentam. Principalmente com a cesárea, né? Que a gente acaba ficando muito inchada. Muita medicação, sim, né? Sim. Qual massagem de movimento, enfim, que tu sugere para essa dor na lombar? Quem está escutando, assistindo a gente, que consiga fazer uma dica, fora essa da barriga que a gente deu de segurar, sim, que quem está nos ouvindo, assistindo, por favor, faça o teste, porque vocês vão ver que é maravilhoso. Bom, eu sempre gosto muito de trabalhar com a bola. Tá. Né? Antes de trabalhar exclusivamente com saúde da mulher na fisioterapia pélvica, eu trabalhei 11 anos exclusivamente com o método Pilates. Então, eu acho fantástico, né? E a bola sempre é um bom aliado. A bola é o sentar com as pernas mais abertas? Existem exercícios específicos, mas o fato de a bola ser... mais molinha, permite com que a gente tenha mais mobilidade para frente, para trás, para os lados, o movimento de 360 graus, eu digo, precisa rebolar na bola, né? Sim. E chega no final, as mulheres já estão mais restritas nesse movimento, porque o bebê já está muito para baixo, né? Já está bem descido. Sim. Mas mesmo assim, são movimentos que aliviam, né? E chega num ponto, a partir das 37, 38 semanas, que a gente dá uma quicadinha na bola, né? Ah, não, esse aqui é pro neném tá descendo, mas elas dizem, mas é tão bom, porque daí a gente não sobrecarrega, né? A bola tá ali, então a gente sente esse movimentar dela, né? Essa... Me fugiu a palavra. Essa instabilidade da bola, né? Vai dar esse conforto para a mulher. Então, comecei a fisiopélvica, a primeira coisa que eu vou comprar para ter aliado em casa é a bola. Então, na verdade, a gente vai ver primeiro o espaço dessa mulher, ver se essa bola não vai atrapalhar, né? Porque existem algumas, às vezes até uma bolinha menor, mas que seja mais resistente, pode ajudar também. Entendi. Mas eu confesso que eu tenho uma paixão bem grande pela bola de Pilates. Entendi. É porque... E até na hora do parto, eu lembro que quando eu tava bem no finalzinho, eles falavam, Mel, vamos pra bola? Vai Exatamente. lá, rebola na bola, vamos lá. É isso mesmo. Porque ajuda bastante, né? Até aliviar, assim, eu sentia que aliviava um pouco da dor, sabe? Conforme o movimento. É que a gente vai estar encaixando esse bebê no canal, né? Por exemplo, eu fiz ultrassom, por exemplo, e o meu bebezinho tava muito pra esquerda. Então, a gente vai trabalhar mais o lado direito para posicionar ele melhor. Não, meu bebê está bem certinho. Então, tem outros exercícios para só manter e ele descer, né? E aí, na hora do parto, ele alivia essa musculatura, porque o seu neném está sobrecarregando para um lado e a gente vai trabalhando essa musculatura, ele vai encaixando. E por isso que a gente, muitas vezes, vê nas maternidades a bola dentro do box do banheiro. Sim, debaixo do chuveiro, para que a água quente te traga alívio da dor, né? Junto com os movimentos e o bebê possa estar descendo bem. Entendi. E depois, o puerpério. Como a fisiopélvica ajuda em tudo do puerpério? Bom, a primeira coisa que a gente faz, em 30 dias, a gente vê a paciente. Né? Gosto de estar olhando a paciente. Porém, eu já ando com ela junto o tempo inteiro, né? Eu digo que nunca é só a bolsa delas que estoura. O meu coração tá sempre junto. Da físio também. Então, em 30 dias a gente se vê. Eu preciso saber como é que tá a cicatrização desse assoalho pélvico. Preciso saber como é que tá esse abdômen. Então, aquela avaliação que a gente fez lá no começo, a gente vai fazer novamente. Ver como é que tá. Ver se essa gestante tem força nesse assoalho pélvico, ver como é que tá, ver se tem incontinência urinária ou não. Como é que tá a vida dela nesses últimos 30 dias. É uma parte bem gostosa, porque geralmente elas trazem os bebezinhos. Ai, sim, muito fofo. E a gente avalia isso tudo. Se tiver tudo bem, né, nós vemos a paciente novamente em 3 meses. Por quê? Se tiver... a gestante tiver diástase, que é a separação desse músculo, em 30 dias não deu tempo do corpo trazê-lo de volta. Em 3 meses, geralmente, a gente consegue ver.
como que nós classificamos? Existe a diástase fisiológica e a patológica. A fisiológica pode acontecer mesmo antes de uma gestação. Às vezes, só tens um espacinho a mais. Tá. E às vezes ela pode ter 2 centímetros ali. Se for até 2 centímetros, está tudo certo, é do corpo. E é assim que funciona. Se for mais do que isso, aí a gente vai começar o tratamento. E com 3 meses, a gente vai conseguir ver isso bem certinho. Então, com 3 meses, se ela tiver uma diástase aparente, né, que a gente conseguir perceber que existe essa instabilidade, a gente já volta a fazer exercícios voltados para a diástase. Se nesses 3 meses não tiverem diástase, está tudo certo, tem força, não tem perda de urina, está tudo funcionando, não tem dor na relação, porque muitas mulheres já têm relação após esse período. Com 6 meses a gente se vê de novo. Se tiver tudo certo, tá liberado. Entendi. E como é que eu sei que deu a diástase? A gente faz o teste. Ah, tá. Mas em casa eu não tenho como perceber. Por exemplo, eu não tenho acompanhamento com a físio, mas tô aqui no puerpério. Tem algum sinal que eu consiga perceber? Muitas pessoas têm o aparecimento de hérnia umbilical e tudo isso, né? Porque além do músculo, a gente tem uma camada, um tecido que envolve os nossos músculos, mas se nós tivermos uma diástase, a hérnia, que é um pedacinho da alça do intestino, pode sair. Então, às vezes, a gente vai levantar e a gente percebe que está ali, ou então está dolorido. Então, isso é um sinal de que existe diástase, né? E é mais preocupante, a gente precisa ver que já existe uma hérnia, né? E que precisa ser tratada. Muitas vezes, o tratamento de fisioterapia pélvica, ele é o suficiente para fechar essa diástase, né? Em alguns momentos, quando ela é muito severa, muito aberta, precisa de tratamento cirúrgico. Isso não exclui a fisioterapia pélvica, porque a gente precisa estar com essa musculatura forte de qualquer maneira. Mas se aparecer uma hérnia, aí a gente vai andar junto com um cirurgião geral para ver a necessidade de cirurgia desse abdômen. Entendi. E eu não fiz fisioterapia pélvica até o parto. Eu posso procurar depois dos 30 dias ali do pós-parto? Pode, normalmente. Eu posso começar um exercício ali que vai começar a me ajudar, talvez na questão do escape do xixi, enfim. Sim. Tudo isso, ainda há tempo. Com não certeza. É uma coisa que está perdido. Tanto que a incontinência urinária... Ou a fecal, né? Que a gente ouve pouco falar. Eu confesso que eu ouvi muito pouco falar sobre isso. Na verdade, assim, são os orifícios em que a gente tem saída, né? E eles são instáveis, então pode acontecer, né? A incontinência urinária, ela não é exclusiva de gestantes, né? Então, a qualquer momento da vida, qualquer mulher que possa ter, né? Ou qualquer homem, eu particularmente não trabalho com público masculino, mas existe a físio para masculina também, né? É a fisioterapia pélvica, só que voltada para o público masculino. Então, independente da idade, né? Inclusive tem crianças que sofrem de incontinência urinária. Mas até o desfraude é normal, tem crianças que vão além. Então, é bem importante ver o que está acontecendo, né? Porque pode ser um problema muscular, mas pode ser psicológico. Então, independente da idade, a fisioterapia pélvica trata a incontinência urinária. Urinário de novo, ou fecal. fecal. E que vamos falar sobre isso e sem vergonha nenhuma, sem tabu, porque é conhecer o seu corpo e o seu bem-estar, né? Exatamente. Não deixa uma vergonha impedir você de ter uma vida leve, saudável e bem contigo mesmo, né? Sim. Em relação à relação sexual, tem algum tipo de exercício, a fisiopélvica consegue prevenir antes da gestação ou se trabalha os músculos e tudo mais só durante a gestação? Porque lógico que não tem como saber se vai sentir dor, se não vai, o que é melhor, né? Mas alguma orientação? Bom, a gente precisa avaliar o assoalho pélvico, né? Durante a gestação, algumas mulheres sentem dor durante a relação sexual por conta do peso do bebê, por conta da musculatura que está mais tensa, né? E é por isso que a gente vai trabalhando essa parte de massagem perineal durante a fisioterapia pélvica, né? Então, além de a gente trabalhar isso em consultório, a gente auxilia a paciente, se ela conseguir, fazer isso em casa também, né? Para diminuir essa dor que ela está sentindo. E no pós-parto, pode acontecer, é bem comum, né?
por causa da força do expulsivo, porque, né, teve pontinhos muitas vezes por causa da laceração, mesmo que não tenha, às vezes tem desconforto, e mesmo com a cesárea. Elas me perguntam, Gabi, mas eu fiz cesárea, por que eu tô com dor depois? Porque teve um bebê que pressionou ali, a gente teve uma cirurgia, a gente teve uma cicatriz, né? E muitas vezes essa cicatriz, ela tem aderência, então essa musculatura pode ficar presa e acabar puxando a musculatura de assoalho pélvico também. Entendi. Então, não tem como a gente prever quem que vai ter, quem que não vai ter, né? Mas a gente vai auxiliando tanto durante a gestação quanto no pós-parto. Fora o próprio ressecamento que acontece por conta da amamentação e o pós-parto, enfim, que atrapalha também, que acaba causando um pouco de dor. Então, trazer alguns lubrificantes, enfim, para esse caso e a fisioterapia pélvica como aliada, até para te conhecer o teu corpo e entender que sentir dor não é normal, né? Tens que observar que tipo de dor é essa e o que fazer para diminuir nesses primeiros momentos, exatamente, né? Porque a gente escuta muito exatamente isso, assim, na gestação tudo é normal, sentir dor no corpo todo é normal, escape de xixi é normal, agora de evacuar, que a gente vai bater nessa tecla para que as mulheres saibam que está tudo bem falar sobre isso, né? Ou a relação sexual muda mesmo, tudo dói, tudo... Não trata como normalidade, né? A gente precisa entender o ponto que está incomodando e o que fazer para isso melhorar, né? Tem alguma dica, algo que tu acha importante trazer para essas mulheres que estão nos assistindo, que pensam em ser mãe, que são gestantes ou que estão passando pelo puerpério agora? Sempre a informação, né? Como eu sempre trago a importância da aula de parto, eu falo muito sobre o puerpério, né? Porque nós mulheres sabemos o que estamos passando, mas quem está do lado não sabe, né? A não ser uma outra mulher que já passou, mas nem todas são iguais. Cada corpo reage de uma maneira, né? Então, eu sempre peço para tomar atenção nos sintomas. Depressão pós-parto, baby blues, tudo isso é importante estar olhando. Uma coisa que eu sempre friso com elas é o luto da mulher. Não é o luto de ter perdido um bebê, não, o bebê dela acabou de nascer. É o luto de que aquela mulher que existia antes daquele bebê, ela não existe mais, né? Ela pode continuar com o trabalho, o casamento, enfim, tudo, mas ela tem um novo ser que depende dela. Então, um pedacinho dela mudou. Então, muitas mulheres sofrem com isso e entram nesse luto. Meu Deus, a minha vida não é mais a mesma. Como assim? O que foi que eu fiz? E isso pode trazer uma depressão. Então, a gente precisa estar observando isso. Então, além de trabalhar isso com a mãe, a gente precisa trabalhar isso com quem vai estar em casa do lado dela, né? Eu sempre falo da importância de já pensar antes do parto quem vai ser rede de apoio, tá? Quem vai te ajudar? Né? Não, eu vou contar com uma pessoa que eu contratei. Não, eu vou contar com a minha mãe, eu vou contar com o meu marido, eu vou contar com a minha sogra, né? Porque a mulher vai ter que amamentar, não vai dormir. Muitas vezes ela não consegue amamentar e ela se frustra por isso, né? Ou tem alguém que o marido cobra, não, já deu 30 dias de pós-parto, agora vamos tomar relação, só que a libido dela está lá embaixo. E isso, meu Deus, agora eu não sou mulher suficiente. Existe tudo isso, por mais que nós saibamos hoje que as coisas estão diferentes, essa compreensão é maior, em muitas casas e muitos relacionamentos não é. E isso é extremamente delicado. Então, por isso que eu gosto nessa aula de parto que os companheiros venham, porque a mulher está falando para ele que não está tudo normal, é uma coisa, mas um profissional falando de fora é outra atenção. Não deveria ser assim, né? Deveria dar ouvidos à companheira, mas muitas vezes isso acontece. Então, quem está em volta é bem importante olhar isso também, né? E manter as consultas com os médicos, conversar e explicar, porque muitas vezes elas pensam assim, logo isso passa. Não, precisa relatar tudo, porque o que pode não ser importante, tu achares que não é importante, o médico vai notar, não, eu vou te encaminhar para tal profissional, eu vou te encaminhar aqui, vamos olhar isso com mais... não, vou esperar 3 meses para te ver, quero te ver em 30 dias, para a gente ver como é que está o estado emocional dessa mulher. É muito importante no puerpério olhar isso, porque a demanda é muito grande. Sim. Eu falo que esse tipo de conteúdo
Normalmente quem mais acessa e quem mais procura são as mulheres, né? Porque elas estão passando pelo período da gestação ou pensando numa gestação. Mas é um conteúdo que precisa ser consumido também pelos companheiros, né? Sim. Também pela rede de apoio. E inclusive por outras mulheres que vão ser a tua rede de apoio, mas que passaram por esse período, talvez numa outra época, Sim. a mãe, a avó, que vem muito com uma bagagem diferente do que existe hoje em dia, né? E a mulher, ela tem que se apropriar do que ela quer e do que ela entende que é o melhor para ela. Porque acontece também muitas vezes de, eu só tenho uma pessoa específica para ser minha rede de apoio e eu sou obrigada a ouvir e fazer tudo da forma como ela quer, porque ela está me ajudando. Mas não, impor limites é pro teu bem-estar, né? Mostrar esse conteúdo, mostrar o que tu vem estudando, pensando ao longo da gestação para quem está do teu lado, também vai ajudar no sentido de mudar a cabeça da pessoa, compartilhar informação, não, porque às vezes é mais fácil trabalhar esses 9 meses que passam rápidos junto com uma pessoa que lá no final vai entender contigo de aquilo que a gente ouviu realmente, agora eu vejo como foi bom para ti. Sim. Ou, tu tá sentindo isso? Lembra que nós conversamos ou assistimos tal coisa ou lemos tal coisa e estava escrito isso? Então, é importante demais realmente isso, tu conversar com a tua rede de apoio, explicar que cada um tem a sua individualidade, que tu tá estudando, que tu tá lendo e que tu quer que essa pessoa tenha esse conhecimento também, para que tudo flua da melhor forma possível, né? Porque o que a mulher menos precisa durante um puerpério, onde tem todo uma demanda, são críticas, são apontamentos, são pessoas dizendo que o que ela tá fazendo tá errado, né? E se talvez apresentar antes dessas opções, tudo isso facilita, né? Sim, uma das coisas que eu trago para finalizar esse dia de aula de parto é falar sobre as visitas. Sim. Que é extremamente importante, porque quem não teve o bebê não sabe o que a mulher está passando, não sabe o que a puérpera está sentindo, né? Se ela teve um parto natural, talvez ela esteja cansada e não queira receber ninguém, porque foram, às vezes, muitas horas de força, então ela está ali exausta, né? Se foi um parto cesárea, o abdômen foi muito mexido, ela sofre com gases, dói. Em casa, a gente não sabe como é que ela vai estar. Se ela vai estar com dor, se ela dormiu. Então, especificar, deixar claro, antes do momento do parto, se vai haver ou não visitas, quem pode, os horários. Eu sempre digo para elas, deixem um cartãozinho pronto. Olha, chegamos em casa, não estamos recebendo visita nesse momento porque a imunidade do bebê ainda é muito baixinha, a mãe está cansada, enfim, explicando tudo. E é impor o limite, olha, eu não estou recebendo visita agora, mas assim que eu receber eu vou te chamar, né? Eu sempre digo, nunca vou visitar uma gestante, a não ser que ela me convide. Sim. E não acho, não é falta de interesse, é respeito por aquela mulher, né? Então, faz parte disso também. Mas é só a minha mãe, é só a fulana, é só a ciclano. Então, mas você não teve o bebê, você não tá naquela pele. Então, deixa ela escolher o que ela quer nesse momento, deixa ela decidir, porque ela tá fragilizada, né? Um momento de alegria, porque o bebezinho chegou, mas a gente não sabe como é que ela tá. Sim. Fisicamente e emocionalmente. Até mesmo mães que passaram por isso, lembrar que cada um tem a sua individualidade. Sim. Talvez no teu puerpério foi mais tranquilo, o teu bebê era mais tranquilo, talvez tu conseguiu receber visita com mais facilidade, mas entender o limite dessa mãe. Até porque, assim, esse bebê daqui 1, 2, 3 meses vai estar lá. Sim. Então, você vai poder visitar depois, né? Nada impede de ir em outra oportunidade. Gabi, muito, muito obrigada por ter participado. Eu quero compartilhar a tua rede social, antes de tudo, mulher? Isso, é lá isso mesmo. Compartilha alguns conteúdos sobre isso, né? Fotos, vídeos, informação, né? Não só sobre a gestação, mas tudo sobre o assoalho pélvico da mulher. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui depois, mas sigam a Gabi lá no Instagram, acompanhem todos os conteúdos e lembrem-se de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar, né, essa informação com todos. Acompanhe as nossas redes sociais, as plataformas de áudio e fique por dentro de tudo. Era isso e até breve.